Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Para aqueles que participaram da aula no Zoom da semana passada, na quinta-feira, eu deixo meu muito obrigado, tá? Foi ótima a aula, eu espero ter encontros assim com vocês de novo, né? Foi fácil perceber que é bem melhor, é bem mais fácil entender a matéria quando a gente está junto do que quando a gente está ali separado, no caso das aulas gravadas pelo YouTube. Por isso, vocês podem ter certeza que outros encontros desses vão acontecer. Então, para quem não pôde participar, não fica preocupado, não fica triste, a gente vai marcar outros encontros de novo, beleza? Mais uma coisa, a gente ia falar sobre geometria a partir de hoje, eu sei que eu prometi isso, tá? Mas calma aí, eu percebi que seria melhor a gente, já que a gente está falando sobre os números naturais, estamos trabalhando com eles, seria melhor a gente entender toda essa parte aí dos algarismos, a parte histórica, tá? E depois a gente partir para a geometria. Por isso, eu vou voltar um pouquinho e aí a gente vai falar sobre os sistemas de numeração que os nossos antepassados eles usavam, tá bom? E aí vocês podem ver, esse quadro aqui inclusive ele tá lá no livro de vocês, tá? Que os babilônicos, né, a Babilônia usava um sistema de numeração. No Egito já era outro, a Grécia usava um outro, Roma usava um outro, a China usava outro, civilização maia, né, que é aqui do nosso continente, usava outro sistema de numeração. A Índia usava um sistema de numeração que, inclusive, o sistema de numeração da Índia, ele se assemelha um pouco ao sistema de numeração das civilizações árabes. Então, hoje em dia, nós usamos o sistema de numeração indo-arábico. E quem estava na aula de quarta-feira, eu expliquei o porquê, né, desse nome. A Índia ela foi responsável por uma grande descoberta, uma grande invenção, por assim dizer, que eu vou deixar aqui um videozinho da BBC, muito bom esse vídeo, eu espero que vocês prestem bastante atenção nele, eu vou passar ele agora, tá? E ele vai explicar que invenção, que descoberta foi essa. À primeira vista, pode parecer que o zero é nada. Na verdade, ele nem existe há tanto tempo e mesmo assim as pessoas conseguiam fazer cálculos. O fato é que a chegada dele tornou o nosso mundo muito mais sutil e ao mesmo tempo complexo. Mas, antes de ser incorporado à matemática, o zero teve que batalhar por mais de 1500 anos até ser considerado um número de verdade. O zero apareceu pela primeira vez na Babilônia por volta do ano 300 a.C. Naquela época, os babilônios usavam o chamado sistema de numeração posicional, onde o valor de cada dígito depende da sua posição. Por exemplo, no nosso sistema numérico, que também é posicional, o número 2 não vale o mesmo que o 2 com o 5 ao lado, ou seja, 25. A posição do 2 muda de unidades para dezenas e seu valor também é transformado. O problema é que a ausência do zero no sistema babilônio criava uma certa confusão. Usando o exemplo anterior, seria como querer diferenciar o 25 do 205, deixando um espaço entre o 2 e o 5. Obviamente, o espaço vazio não era um método muito confiável. Por isso, eles criaram um símbolo para representar a presença da ausência, ou seja, para dizer que ali não havia número algum. O que é incrível é que os maias, a 12.000 quilômetros de distância, tiveram exatamente a mesma ideia. Mas a representação gráfica dos maias era muito mais complexa que a dos babilônios e muitíssimo mais complexa que o nosso zero atual. Na verdade, ele nem era um símbolo só, eram vários. Às vezes, o zero era um homem tatuado com um pingente no pescoço e a cabeça inclinada para trás. Outras vezes eram figuras inteiras, meia-flor e até figuras impossíveis de descrever. Em todo caso, como para os babilônios, o zero dos maias não era um número propriamente dito. Era algo parecido com a vírgula hoje em dia, que serve para separar os decimais. Ela é parte do sistema numérico, mas não é um número. Criar um símbolo para o zero foi importante, mas o salto conceitual brilhante foi a sua definição explícita. E isso só aconteceu no ano 630 d.C., na Índia. E não é por acaso que foi por lá.
Para os antigos indianos, os conceitos de nada e de eternidade eram uma parte muito importante das suas crenças. O universo nasceu do nada e a volta ao nada é o objetivo final da humanidade. É por isso que, culturalmente, não tiveram qualquer problema em se adaptar à ideia do zero como vazio. Alguns dizem até que a forma circular do zero representa o ciclo da vida, também conhecida como uróbulo, aquela serpente da eternidade que come a própria cauda. Já outros dão ao zero uma origem mais terrena, literalmente. Dizem que a sua representação gráfica foi inspirada na forma como os antigos indianos faziam seus cálculos, ou seja, no chão com pedras. O que acontecia é que ao tirar uma pedra ficava um buraco redondo marcado na terra, como uma representação do movimento de alguma coisa para nada. Só que, para o zero entrar na mesma categoria que os outros números, ainda era preciso ter leis sobre como somar, subtrair, multiplicar e dividir com ele. E foi exatamente isso que o matemático indiano Brahmagupta fez. Ainda que as divisões com zero tenham criado problemas que perduraram por séculos. Suas ideias foram incorporadas na China e no Oriente Médio, onde o zero entrou na lista dos números que usamos até hoje. Foi assim que, com apenas 10 dígitos de 0 a 9, os matemáticos conseguiram criar e manipular números enormes de uma maneira muito mais eficiente. A consequência disso é que os números começaram a ficar cada vez mais abstratos e a perder a sua correlação com os objetos da vida real. Já não eram mais 2 maçãs e 3 cabras, mas sim 2 e 3. Essa crescente abstração beneficiou particularmente o zero, o número que significava nenhuma cabra. Ou pelo menos era isso que se esperava. Por volta do ano 970, o zero chegou à Europa, onde enfrentou a sua batalha mais dura. Longe de ser bem-vindo, ele foi combatido e até proibido. O problema, diziam, é que ele abria caminho para os números negativos, e estes legitimavam os conceitos de dívida e empréstimo. E eles não estavam tão errados, já que os próprios indianos já chamavam os números negativos de dívidas. A questão é que o problema com o zero não passava só pela economia. No nível mais abstrato, o zero era visto como a aceitação de um mundo sem Deus, o que, claro, não agradava à Igreja Católica. Além disso, estávamos na época das Cruzadas, quando qualquer ideia de origem árabe era vista pelos cristãos com, no mínimo, desconfiança. Foram necessários séculos de debates científicos, filosóficos e religiosos para que, finalmente, a completa aceitação do zero fosse possível. Isso já no século XV. A essa altura, pode até parecer que o zero tinha sido o retoque final do nosso sistema numérico indo-arábico, mas na verdade foi só o início de uma revolução que transcendeu a matemática e mudou para sempre a física, a química, a biologia e muito mais. Graças ao zero, os números puderam se distanciar das necessidades práticas, como contar os dias ou cabras, e se tornaram entidades abstratas com vida própria. Em outras palavras, o zero deixou de ser o nada e virou uma das maiores invenções da humanidade. Não gostei. Tira isso daí, porque senão eu vou querer ler. Bom, se você gostou, deixa o seu like, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau! Então, gente, viram o vídeo? Entenderam? Esse vídeo mostrou para nós como que o número zero ele é importante e como foi difícil, né, para a humanidade aceitar o número zero ou a ideia de um número que representasse um nada. Até porque todos os números eles representavam alguma quantidade. E que ideia maluca é essa de um número representar o nada, né? Graças àquele matemático indiano, nós hoje conseguimos trabalhar com números infinitamente grandes e números infinitamente pequenos, tá? E esse tipo de conta, esse tipo de trabalho com números principalmente infinitamente pequenos é capaz hoje de ser usado pelas engenharias para produzir algo que todos nós usamos o dia todo. Eu estou usando nesse momento, que é o celular, tá bom? Graças ao cálculo infinitesimal, nós hoje em dia conseguimos aplicar esse uso na tecnologia. Mas nem sempre foi assim, nem sempre o zero existiu e é muito importante que nós pelo menos conheçamos um dos sistemas de numeração que foram usados na antiguidade, que é o sistema de numeração romana, tá bom? É esse daqui que está na página 33 do livro de vocês e nós vamos falar um pouco sobre ele, tá bom? O sistema de numeração romana, ele usa letras do nosso alfabeto no lugar dos algarismos que nós conhecemos, tá?
E que letras são essas? A letra I maiúscula, todas as letras são maiúsculas, tá? Eu não posso representar o número 1 com um I minúsculo, tem que ser a letra I maiúscula, tá? E vocês vão ver geralmente o pessoal colocando um risquinho aqui em cima para representar que é maiúsculo mesmo, tá? Então, a letra I maiúscula representa o número 1, a letra V maiúscula representa o número 5, a letra X maiúscula o número 10, a letra L maiúscula o número 50, a letra C maiúscula o número 100, a letra D maiúscula o número 500, a letra M maiúscula o número 1000, tá? Só que dentro dessas letras aqui, nós temos algumas que são considerados símbolos fundamentais, tá? E por que eles são considerados símbolos fundamentais? Primeiro vamos ver quais são eles. Vou colocar aqui, ó. Os símbolos fundamentais, gente, são o I, né, que representa 1, o X, né, que representa 10, o C, que representa 100, e o M, que representa 1000, tá? E agora, por que eles são considerados símbolos fundamentais? Vocês perceberam que dentro desses símbolos que a gente viu até agora não tem o número 2, o número 3, o número 4. Então, como que os romanos eles contavam esses números que ficavam, por exemplo, entre 1 e 5? Bom, a primeira regra que a gente vai aprender é que esses símbolos fundamentais, eles podem ser repetidos até 3 vezes, né, para que o seu valor seja somado, e assim a gente consegue formar aí o número 3, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho I, que é igual a 3. Se eu fazer 2 vezes, eu tenho o 2, tá? No caso do X, o X ele é igual a 10, né? Então, se eu pegar X, eu vou ter ali o número 30, tá? Se eu repetir C 3 vezes, eu vou ter o número 300. E no caso do 1000, eu tenho o número 3000, tá? Bom, da mesma forma, se eu repetir esses números 2 vezes, eu vou ter o 20, aqui o 200 e aqui o 2000, certo? Mas ainda precisamos de uma regrinha para que a gente consiga formar ali pelo menos a maioria dos números, tá? E que regra é essa? Se eu colocar um símbolo de menor valor à esquerda de um outro símbolo, né, um outro símbolo de maior valor, indica que eu estou efetuando o que? Uma subtração, tá? Então, vamos supor que eu queira formar o número 4. E aqui a gente já está falando da nossa segunda regra, tá? A primeira seria essa daqui, né? E a segunda, essa daqui. Então, vou colocar ali um símbolo qualquer, tá? Quero formar o número 4. Então, vou começar com o número 5. A esquerda é aonde? É desse lado aqui. Então, à esquerda do 5, eu vou colocar a letra I, tá bom? O que isso significa? Como que a gente pode ler isso daqui? Isso significa que eu estou fazendo 5 menos 1, que é igual a 4. Com isso, gente, nós já conseguimos formar qualquer número. Por quê? Se eu colocar esse I, por exemplo, na frente do 10, eu tenho o número 9. Agora, gente, nós somos capazes de escrever do 1 até o número 39, tá? Por que 39? Se eu for escrever o número 1, a gente sabe que é a letra I. Número 2 é II. Número 3, 3Is, certo? Número 4, como a gente viu aqui em cima, eu vou colocar um número antes do símbolo e depois o símbolo aqui, no caso o V, que significa 5,
que aí eu vou estar subtraindo. Então, achamos aqui o número 4. O número 5 é somente a letra V, tá? O número 6 é o inverso, tá? O que eu vou fazer? Se eu coloco o número antes, né, colocando ali um dos símbolos fundamentais antes, eu vou estar subtraindo. Se eu colocar depois, eu vou estar somando, tá? Então assim nós formamos o número 6. Lembra que eu falei que os símbolos fundamentais eles podem ser repetidos até 3 vezes? Então nós vamos repeti-lo. VII para 7 e VII para 8, tá? Aqui, ó, eu fiz 5 mais 1, que é igual a 6. Aqui, 5 mais 1, que é igual a 7. E aqui, 5 mais 1, que é igual a 8, tá? E agora, IX, tá? Por que IX? Aqui seria 10 menos 1, tá bom? Que é igual a 9. E aí a gente vai repetindo esse processo. Por exemplo, o número 10 é o X. E o número 11 seria o que? XI. Número 12, XII, tá? É a mesma regra até o 39, tá? Então a gente iria repetindo aqui, tá bom? O 20, XX, o 30, XXX, e aí quando a gente chegasse no 39, tá? 39 seria XXX e X, tá? Como é que a gente lê ele? A repetição do número 10, que é X. Então aqui seria 10 mais 10 mais 10, mais esse daqui, ó, que seria 10 menos 1, que é igual a 9, tá? Então nós temos o número 39. E para formar agora o número 40? Para formar o número 40, nós precisamos entender bem essa segunda regra, tá? A segunda regra diz que se eu colocar um número inferior ali, um número de menor valor antes do símbolo, eu vou subtrair 1. Só que eu já tenho um número, né? Já tenho uma letra, um símbolo para 50, que é a letra L. E tem um aqui, né, um símbolo fundamental, tá? Somente os símbolos fundamentais que podem ser colocados ali antes da letra para poder formar ali o número, para poder subtrair. E eu quero formar agora o 40. Como é que eu vou fazer para formar o 40? Eu vou pegar o L, que representa 50, e vou colocar um X antes, tá? E aí como é que vai ficar? Isso daqui seria 50, né, que é o L, menos 10, que é igual a 40. E agora, gente, a gente consegue fazer até o 100. Lembrando que quando a gente chegar ali no 99, como é que vai ficar? 90, eu vou colocar o X antes do que? Antes do C, certo? Deixa eu fazer de vermelho. E 9? 9 seria IX, tá? Então, o número 99 é XC e X. Por quê? Por que eu não posso colocar aqui o símbolo C e antes dele o I, tá? A letra C e antes a letra I, para formar o 99. Porque se eu fizesse assim, eu estaria descumprindo a regra, tá? Eu não consigo subtrair 1 de 100 dessa forma com os números romanos, tá bom? Eu preciso representar usando o 10, tá?
Da mesma forma, se eu quiser o número 999, como que você acha que fica o número 999? Bom, a gente já sabe que 1000 é M. Então, para eu chegar no número 900, eu vou ter que subtrair 100, certo? O número 90, a gente já sabe que é 100 menos 10. E o número 9, I, X. Então, assim, nós temos o número 999, tá? Sempre subtraindo a casa decimal anterior. No caso do 1000, eu vou subtrair 100. No caso do 100, eu vou subtrair 10. E no caso do 10, eu vou subtrair 1. Tá bom? Então, essa é uma forma interessante de gravar, tá? A gravar ali pelas casas decimais. Aqui representa 1000 menos 100. Aqui é 100 menos 10. E aqui é 10 menos 1, tá? Então, temos aqui 900 mais 90 mais 9, tá? 999. Beleza, gente? Eu sei que esse conteúdo é um pouquinho complicado, mas se a gente treinar, com certeza a gente consegue, tá bom? Agora, gente, a gente vai ver como que está no livro de vocês, tá? Para quem não tem um livro ainda, é interessante essa parte. Vocês podem copiar isso daqui no caderno, tá mais arrumadinho do que o quadro anterior. São exatamente as regras que a gente viu e mais uma que é a última regra que eu deixei para mostrar no final, porque a gente não vai usar muito. Ela é a mais complicadinha, então a gente não vai usar muito. Na verdade, nem mesmo os próprios romanos na época utilizavam muito, porque se trata de números muito grandes. Mas vamos lá, vamos começar com a primeira. As regras desse sistema são as seguintes. As representações de um número é feita colocando-se os símbolos lado a lado e os seus valores são adicionados, ou seja, aquilo que eu falei, né? Se eu vou repetindo os símbolos, só posso repetir até 3 vezes, eu vou adicionando, ou seja, eu vou somando, né? Aqui seria I mais I mais I, que é igual a 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3, tá? E aí, com isso, nós também podemos utilizar ali um outro símbolo, não sendo o símbolo não sendo ali, ó, um dos símbolos fundamentais, ou no caso até mesmo sendo, né, no caso do 10, e ir ali adicionando. Que número seria esse? Esse daqui seria o número 5, né? V mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 8. E no caso esse daqui seria o que? 10 mais 1 mais 1, que no caso aqui é 12, tá? Então, a primeira regra que eu falei lá foi essa daqui, ó. Apenas os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes, tá? Nada de querer fazer ali o número 4 assim, ó. Tá? Isso daqui não existe no sistema de numeração romana, tá? Número 4 é usando a regra de baixo, tá? Um símbolo de menor valor colocado à esquerda de um outro número de maior valor, tá? De um outro símbolo de maior valor indica uma subtração e colocando à direita indica uma adição, tá? Então aqui o livro de vocês usou o número 4 como exemplo, né? Aqui, ó, o I está posicionado antes do V, então eu tenho ali 5 menos 1, tá? Assim eu formo o número 4. O V, que representa o 5, e quando eu coloco depois do V, né, à direita, eu tenho 5 mais 1, que aí eu acho o número 6, tá? E é o mesmo princípio que eu usei para fazer
esses números aqui, ó, tá? O número 8 e o número 12, tá bom? E o último, gente, o último que eu falei é, vamos supor que a gente chegasse ali no número 3.000. Provavelmente algum matemático romano se deparou com essa situação. E aí, a partir do 3.000 eu consigo 3.001, 3.002, 3.003, até o 3.999 eu consigo, tá? Usando somente essas regras aqui. Porém, quando eu passo do 3.999, na verdade, quando eu chego no 3.999, eu me deparo com um problema. Não tem um símbolo para 4.000. E aí, como é que eu faço o símbolo de 4.000? Eu vou precisar desse símbolo até mesmo para fazer o 3.999. A única forma de fazer, né, que eles acharam foi acrescentando uma barra em cima dos símbolos, e essa barra ela indica que esse valor é multiplicado por 1.000, tá? Então, vou ler do jeito que está aqui no livro de vocês. Um traço horizontal colocado sobre um símbolo aumenta 1.000 vezes o seu valor. A cada traço colocado, o valor é multiplicado mais uma vez por 1.000, tá? Então, no caso aqui, eu tenho o 4.000. Se eu quisesse fazer 4 milhões, eu teria que colocar aqui, ó, vou fazer aqui do lado, IV, certo? Multipliquei por 1.000 colocando uma barra, multipliquei por 1.000 de novo colocando mais uma barra, tá bom? Então é assim que nós conseguimos formar os algarismos romanos, tá? Os números romanos, usando ali as letras do nosso alfabeto. E aí, eu sei que já está com resposta, né? Mas o livro de vocês ele trouxe esses dois exemplos aqui, ó. O 2.345 e o 6.028, tá? Vamos fazer esses exemplos aqui, depois eu vou comentar uma coisa com vocês. Primeiro, o 2.345. Então, 2.000, eu já começo já com M, tá? 2.000, duas vezes ali a letra M. 300, eu vou repetir 3 vezes a letra C. 45. Bom, 45 eu não posso repetir 4 vezes o X. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair 10 de 50. Então, aqui vai ficar XL, certo? E aí eu tenho 40 e o 5 é o V, tá? Então, assim, nós temos o número 2.345, tá bom? E o outro número ali embaixo, o 6.028. Bom, 6.000 já é um número que a gente não tem um símbolo inicial para ele. Então, o que a gente vai precisar fazer? Acrescentar aquela barrinha lá em cima. Então, primeiro eu vou colocar aqui o número 6 e colocar a barrinha. Chegamos já no 6.000, tá? E no caso do 28, nesse caso, eu vou colocar 2 vezes o 10, certo? Fazendo o 20. E o 8, eu sei que eu vou colocar o 5 e 3 vezes a letra I. E aí chegamos ao número 6.028, tá? Perceberam uma coisa interessante nesse número 6.028? Em nenhum momento nós representamos esse número aqui, ó. O númerozinho que introduziu a nossa aula de hoje, o número 0. Esse sistema de numeração não possui uma representação para o 0, tá? Então, por isso, né, além de outros motivos que vocês vão perceber durante as próximas aulas, nós não usamos esse sistema de numeração. Esse sistema de numeração ele perdurou, ele ficou ali por muito tempo sendo utilizado, mas ele caiu, tá? Porque vocês vão perceber que trabalhar com ele é mais complicado do que trabalhar
com os nossos algarismos indo-arábicos, tá? E por isso, né, nós hoje utilizamos esse sistema de numeração somente como mera formalidade. Alguns relógios possuem, né, sistema de numeração romana. A leitura de séculos geralmente é representada na forma extensa usando o sistema de numeração romano, tá bom? Algumas leis, né, na verdade as nossas leis em sua inteira constituição é representada com algarismos romanos. Então são poucas as utilidades, são poucas as utilizações desse sistema de numeração nos dias de hoje, mas é importante que nós saibamos trabalhar com ele, pelo menos para a gente saber ler e interpretar ali cada símbolo desse daqui, tá bom? Então, vou finalizar a aula por aqui, tá? Vou passar uma listinha de exercícios para vocês irem treinando ali os algarismos romanos. Eu sei que vai gerar bastante dúvida, porque é um sistema de numeração novo, é um sistema de numeração que, apesar de que alguns talvez já tenham visto, a gente pouco trabalha eles, tá? A gente vai ver eles aqui no 6º ano, depois vocês não vão mais ver ele. Então, eu sei que vai existir dúvidas, mas eu tô aqui para sanar todas essas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau e até a próxima aula.